Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. A gente lembra também, né, youtube.com/TV Rádio Unicinos, o pessoal pode conferir esse e outros clubes do livro também, dessa e da temporada anterior por ali. E a gente tá já chegando já nos finalmente da história, já falamos que o final do livro, ele é meio abrupto, na verdade, né? Quando tu acha que vai acontecer alguma coisa, acaba não acontecendo, mas eu acho que é muito da ideia também da Virginia Woolf de mostrar um pouco aquele cotidiano também, né? E o cotidiano, nosso dia a dia, não existe finais também surpreendentes, não existem grandes momentos, às vezes é um dia comum. Esse talvez não seja um dia tão comum porque tem uma festa, né? E também tem esses reencontros. Mas dentro de um dia incomum, temos ali momentos que não são bombásticos. Eu acho que o livro acaba dessa forma também, né? Mostrando um pouco essa história do cotidiano. Que é não apenas um dia na pessoa. Porque eles terminam realmente, o Peter fala, tá, vou embora. Então a Sally fala, vou embora, fim, acabou. E acabou o livro, o Peter diz, estou indo, disse Peter, mas continuou sentado por um instante. O que é esse terror? O que é esse êxtase? Pensou consigo mesmo. O que é isso que me enche de uma emoção extraordinária? É Clarissa, disse ele, pois ali estava ela. Fim. E é isso. Exatamente. Mas eu achei bacana alguns momentos da escrita, realmente, até como a Fernanda mesmo já citou um pouco, do jeito de escrever, de às vezes repetir algumas palavras para mostrar um pouco até do forma como as pessoas falam, ou para dar um ritmo diferente. Eu achei isso interessante, isso eu gostei. Tem algumas frases, inclusive, que elas se repetem ao longo do livro. A questão da Sally, que ela fala, eu tenho 55 anos de corpo, mais 20 de mente. E eu li essa frase 3 ou 4 vezes durante o livro, então são coisas que vai indo e voltando, justamente nessa narrativa não linear, porque ela fala, daí depois ela vem esse mesmo pensamento e continua, fala a mesma frase. Então acho que... É quase uma poesia o livro, assim. Exatamente. Parágrafos que parece uma poesia. Bom, no teu caso, né? Tu pegou a tradução do Mário Quintana. Mas então, ainda ser mais uma tradução mais poética. E eu acho interessante, assim, a questão das figuras femininas mesmo do livro, né? E como as figuras femininas, elas precisam se adequar à sociedade da época, né? E daí eu fui procurar a Lady, que a gente não estava lembrando o nome, a Lady Bruton, não sei se é assim que se fala o nome dela, que é daquela janta ou aquele almoço que o Richard, que é o marido da Clarissa, é convidado. A Clarissa não é convidada, não é por nada, não. Aquela janta, aquele encontro é para falar sobre política. Exatamente. E essa Lady Bruton, ela tem uma particularidade, e isso é ela precisa, bem ressaltado ali. Ela precisa desse encontro com outros homens e tudo mais, porque um deles, amigo lá do Richard, escreve para o jornal, e ela quer que ele escreva então um editorial, uma carta, enfim, um artigo para o jornal, porque ela está querendo encampar uma ideia de emigração para o Canadá. Certo? Exato. Então, e ela, como mulher, também era complicado para ela escrever isso no jornal. Porque na época ninguém ia aceitar o que ela estava falando. E vários momentos, em várias passagens do livro, contava um pouco dessa personalidade dela e de como ela, até fazendo uma aproximação assim, que ela queria fazer algumas atividades que eram muito mais masculinas. Na época, porque hoje em dia não tem mais isso. Sim. Mas, né, e até com uma questão assim de, lutar, alguma coisa mais relacionada à guerra e tudo mais, assim. A gente vê realmente umas pitadas de feminismo mesmo, né, na história. Mesmo com a Sally, por exemplo, que um dos exemplos que eles dizem é que ela fumava charuto. Era uma coisa muito masculina e ela fazia isso também, então No entanto, a Sally, que era transgressora e tal, acaba, como tu falasse aí no primeiro bloco, uma matrona com 5 filhos, morando em Manchester, uma mãe de família e tudo mais, casada, né? Teve que se adequar, entendeu? Teve que procurar um casamento, teve que construir uma família. Parece que por mais que tu lute, na época, pelo menos, parecia que elas acabavam voltando pro lugar comum, assim, isso. Né? E eu acho que isso, com certeza, deve ser um próprio reflexo da autora, né? Porque ela escreveu em 1925 livros, se eu não me engano. Ou 23, mas por aí. Época. Então, foi publicado em 25, isso 25. Aí. Imagina ela escrevendo livro, assim, toda... Ela também estava procurando um espaço na sociedade, né? Com certeza. Outra temática que aparece no livro também, né? A homossexualidade, né? Não só aquele beijo, né? Que aparece entre a Clarissa e a Sally, mas também o talvez... envolvimento entre o Septimus e o Ivan, que são amigos. Isso. E que o Ivan parece que era um sujeito que não estava bem com mulheres e tal. Então, existe um inuendo, assim, sabe? De um possível relacionamento
não diria homossexual entre os dois, mas um interesse, talvez, ali entre os dois que acontece no livro. Então também é outra pitada que a Virginia Woolf coloca. E são dois assuntos, tanto a homossexualidade quanto o feminismo, assuntos que à época eram tabus também, né? Tabus, Se hoje em dia claro. também já se falava, às vezes é um tabu, anteriormente era pior ainda. Então é interessante ver a Virginia Woolf colocando essas histórias, esses pitacos, as histórias no livro, assim como também, né, o processo ali todo da medicina ali, os séptimos sendo tratados de forma canhestra pelos médicos, doutores ali que não sabiam direito como cuidar de uma Também deve pessoa. ser um reflexo dela, né? Sim. Também, de certo, ela também sentia essa dificuldade, que não conseguia um tratamento correto ou adequado, ou um tratamento mais humanizado, né? Enfim, né? Tem todas essas Eu acho questões. que a autora acaba sendo praticamente um personagem do livro, né? Porque conhecer um pouco da vida dela também ajuda a gente a entender um pouco o próprio livro, a própria história. Né? E é sempre bom ver, né, quando o autor se coloca muito, né, no livro, né? Tu consegue entender melhor também ele e consegue, sabe, ver aquele escritor não é apenas uma história para ele, é um pedaço da vida dele também que é colocado no papel. Então acho que isso sempre dá mais peso ainda para a história que a gente tá lendo no caso, ou vendo, né? A própria Fernanda viu ontem as horas, né, para poder se preparar, que é um filme bem pesado. É bem pesado. É um filme um filme que foi indicado ao Oscar, inclusive. Tem a Meryl Streep fazendo a personagem Clarissa. São 3 momentos da história, né? Tem a Nicole Kidman fazendo a Virginia Woolf. Totalmente diferente. Muito legal ver a O transformação. nariz dela é diferente, né? Tem a Julianne Moore fazendo uma mulher da década de 50. Aquela coisa American Way of Life, assim, que tá lendo o livro, mas tá super infeliz com o casamento dela. Então mostra um pouco isso da história. E a terceira história é no presente, né? Com a Meryl Streep fazendo uma festa para um amigo dela, que tem HIV positivo, que é o Ed Harris, que é um artista que tá ganhando um prêmio, e ela tá fazendo uma festa. Então, são 3 momentos distintos da história, mas que tem todo esse envolvimento do Mrs. Dalloway. Mas também tem um filme que eu peguei aqui, que é de 97, que esse As Horas é dirigido pelo Stephen Daldry, que foi indicado ao Oscar, inclusive, né? Tem a Mrs. Dalloway também, o filme que tem a Vanessa Redgrave fazendo a Mrs. Dalloway, e tem a Natasha McElhone, que fez o Show de Truman, como a Mrs. Dalloway mais nova. Então tem... Acho que tem uma atriz do Game of Thrones aí também. Também? A Lena. Lena Headey, Ela mesma. que é a Sally A jovem. Cersei. Sim. A Cersei. Então, quem não conseguiu ler o livro e ficou interessado na história e quer dar uma olhada nos filmes também, né? Estão disponíveis por aí, o pessoal pode conferir Mrs. Dalloway. Vamos agora com nossas considerações finais, então, Vamos pessoal, nessas. para fechar o programa, começando com Fernanda Schmidt. Bom, como eu falei no início do programa, acho que é um livro que, sem dúvida, vale a pena ler. Só que quando tiver tempo, assim, tiver feliz, se tiver um pouco depressivo, daí é um pouco tenso. Mas tu tá feliz? Será que não te deixa triste depois? Mas daí é mais fácil de tu voltar, sabe? Tá. Eu acho que é um livro que ele é até legal de ser levado para as escolas, assim, pro pessoal tipo, do ensino médio e tal, pela riqueza do discurso, sabe? Pela complexidade e tal. Mas é um livro, assim, da professora chegar na sala de aula e falar: olha, pessoal, esse livro é difícil. Vamos trabalhar por um mês. Vamos trabalhar neste livro. Sabe? Trabalhar bem ali. Acho que vale a pena, assim. Pra mim, a leitura, assim, foi bem difícil. Eu acho que se eu tivesse começado a ler antes, teria sido um pouco mais tranquilo. E não é o tipo de leitura que me agrada, porque não tem ironia, não tem humor, não me envolveu, né? E a própria divisão, assim, o jeito que ela escreve, tive dificuldade, assim. Não ter essa divisão de capítulo, não ter o parágrafo, não ter os diálogos ali, tipo, bem estruturados. Mas recomendo a leitura, sem dúvida. Acho que é quase impossível a gente não recomendar a leitura de um livro aqui do clube, né? Isso aí, Isadora Meyer. Eu acho que assim também, que é um livro pra tu ler com tempo, pra tu, enfim, sentar e pensar, olha, eu vou ter que às vezes ler essa página mais de uma vez pra entender. Mas acho que é interessante porque é um livro que, por mais que seja numa época totalmente diferente, acaba refletindo em algumas coisas da nossa própria vida, faz a gente pensar da questão das escolhas, né? Porque, na verdade, a história toda, se tu for pensar, é sobre as escolhas que as pessoas foram fazendo ao longo do tempo, se arrependendo ou não sobre essas escolhas que elas tomaram. Então, acho que é bem interessante pra gente também parar e pensar, o que eu tô fazendo, o que eu tô, enfim, pensando disso, porque os próprios personagens, eles estão o tempo todo se questionando sobre essas escolhas. Então, acho que é super interessante, vale a pena ler, mas, como a Fernanda falou, não é um livro que tu vai pegar e vai ler numa sentada. É um livro que tu tem que ter calma, que tu tem que pensar e saber o quanto mais tu puder da história, enfim, pesquisar mesmo, estudar o livro, vale a pena a leitura.
Camila Kiel. Então, sabe que quando a gente lê o livro, às vezes acha ele difícil, não, meu Deus, é difícil. O que eu vou dizer? No entanto, eu acho que o Clube do Livro, nesses momentos, em vários momentos, mas nesses momentos principalmente, ele é muito válido. Porque a gente começa a discutir e cada um vai trazendo a sua impressão, a gente vai montando meio que um mosaico daquilo, vai revendo. Ah, olha só isso, pior, interessante. Então, num primeiro momento, e talvez aí seja uma dica para os nossos espectadores e ouvintes, se vocês ainda não leram o livro e estão a fim de ler, que é, primeiro, se puder ter uma leitura mais demorada, eu acho que isso é bem interessante, mas também pensar que talvez você não entenda tudo de cara, entendeu? Talvez você não consiga captar aquilo tudo de uma vez, mas que isso vai sendo, a gente vai absorvendo as coisas aos poucos. Eu recomendo a leitura, eu acho que é interessante sim, vale a pena esse desafio. Gostei do que a Isadora falou sobre as escolhas, né? E é curioso ver como, por exemplo, a Mrs. Dalloway, que tem mais de 50 anos de idade, ainda pensa, sabe? Poxa, será que eu fiz o certo? Se questiona, né? Se questiona. A gente às vezes pensa que, porque a pessoa é mais velha, é mais, tem mais experiência. Mais sábia. Então tá tudo certo, tá tudo bem com a vida e tal, 50 anos. Não, as pessoas elas têm as mesmas dúvidas que tinha há 30, 20, não 10 dá pra anos. se resolver totalmente, né? E isso talvez seja uma das coisas bacanas do livro também, né? Essa coisa da escolha, e se a gente fez a escolha certa ou não fez, a gente nunca vai saber na verdade também, né? Porque sempre, talvez a escolha que a gente não fez, às vezes possa parecer mais tentadora, né? Mas nem sempre é. Às vezes a escolha que a gente fez é a correta, mas não parece naquele momento. Talvez minutos depois, horas depois, dias, meses, pareça. Nunca se sabe. Eu gostei de algumas coisas do livro, não achei o livro sensacional, como eu gostaria de ter achado, mas como a Camila mesmo falou, discutindo aqui, eu comecei a gostar bem mais. Então, acho que é um livro realmente de discutir, de conversar, de pegar aquela parte, ler um pouquinho de novo. Pera, não entendi direito isso aqui, vou ler de novo e tentar, sabe, pegar um apanhado geral. Eu digo o seguinte, se daqui a 5 anos eu pegar o Virginia Woolf e ler de novo, eu acho que eu vou gostar mais do que eu vi agora dessa vez. E 10 anos depois, mais ainda. E vou entender mais também, né? De 10% que eu peguei agora, talvez eu pegue 20, 30. Talvez com 80 anos eu pegue 100%. Olha aí, ó. Vamos torcer. Vamos torcer. Então tá certo. Fernanda Schmidt, muito obrigado pela participação. Obrigada, Rodrigo. Isadora Meyer. Obrigada. Camila Kiel. Valeu, até a próxima. E a gente volta semana que vem, então, com mais um Clube do Livro na TV e na Rádio Unicinos. Um grande abraço a todos e até a próxima.